Bom, o que é que queria dizer relativamente a esta sessão? Temos uma autora e um autor que participaram no MIPOF. O Hugo está aqui numa dupla função, porque enquanto espiga faz parte do MIP, que é o mês da imagem do Porto, mas quis participar enquanto MIPOF noutro tipo de intervenção. Aliás, temos aqui outras pessoas, designadamente o Rui Apolinário, o António Sá Azevedo, a Manuela Vaz, que também participaram nesse MIPOF. E eu não me canso de repetir que das coisas mais extraordinárias que neste MIPOF teve, que foi dinamizar lugares e levar as pessoas a lugares onde não iam, não é? Eu conheci partes da cidade que nunca tinha literalmente visto, e então entrar em casas, em lojas, em cafés, em restaurantes, ir a descampados que nunca tinha frequentado, foi ver que fotógrafos altamente rodados nas exposições, eu direi que não profissionais no sentido literal do termo, apesar que, por exemplo, um deles, que é o editor do Jornal Público, que é o Manuel Roberto, também entrou no MIPOF. Aliás, deve ser ele vai, na próxima semana, ele deve apresentar, só tem que ter alguém que o substitua no fecho do jornal. E, portanto, este leque enorme de fotógrafos, diferentes origens, diferentes estilos, diferentes formas de estar na fotografia, é a grande riqueza desta iniciativa. Para estas sessões, vêm sempre dois fotógrafos, fotógrafa, e que se juntam muitas vezes, algumas vezes por semelhança, mas a maior parte das vezes por diferença. Pegamos em projetos muito diferentes e juntamos-los. E de facto o casamento tem sido extremamente interessante. Eu estou-me a recordar agora, porque está aqui o António Sá Azevedo, que teve uma sessão com a Ana Alvarenga, eram dois projetos completamente diferentes e que entraram ali num diálogo muito, muito estimulante. Hoje temos dois completamente diferentes também. Pronto, temos o Hugo, e já agora aqui um parênteses, que apresentou o seu trabalho no Espiga, e é aqui uma altura para vos dizer que quem não conhece o Espiga não é deste mundo, pelo menos não é do Porto, ou é um renegado, estou agora a brincar. O Espiga é uma boa mistura de um restaurante, um sítio para estar, uma oficina de madeira, um lugar de exposição, um sítio de conversas, de debates, e tem à frente o Hugo e a Inês Viseu, os dois também ligados à fotografia. Portanto, aconselhamos vivamente a que frequentem o Espiga, porque é uma boa casa com muito boa gente. E, portanto, temos a proposta do Hugo, que se designa por Neon, e que é, como o próprio nome indica, portanto, ela não é literal, não é o neon literalmente, mas é aquela luz brilhante, colorida, que serviu só durante muito tempo para a publicidade exterior, a publicidade luminosa, que entretanto foi progredindo em formas artísticas. Como agora a lembrar, por exemplo, de Silvestre Pestana, que tem uma obra em que ele utiliza o neon, não é propriamente o neon, mas portanto mima o neon, numa obra extremamente poderosa. Portanto, o neon cada vez está a ser mais usado para outros fins. E portanto temos a proposta do Hugo, neon, e temos a proposta da Marta Alves, que está, eu direi, nos antípodas. Apresenta corpos nus e a natureza. E, portanto, estes dois projetos tão distintos vão-nos fazer companhia. Começamos então com o Hugo,
que se apresenta, que diz ao que vem e que depois apresenta o seu trabalho. Hugo, força. Ok. Olá a todos. Conseguem me ouvir? Sim, está muito Ok, bem. ótimo. Eu sou péssimo neste tipo de apresentações, por isso tenho alguma paciência. Sou um bocado confuso, mais certo é meio se calhar depois perdem a fio à meada, mas depois podem sempre questionar-me e fazer todo tipo de perguntas. Começando com a fotografia, eu não sei como é que eu comecei com a fotografia, porque é que eu comecei a fotografar, nem porque é que eu quis aprender a fotografar. Não tinha qualquer ligação à fotografia e no final da faculdade achei que era, não sei, não consigo perceber ainda hoje como é que me interessei pela fotografia. Mas a verdade é que estudei e depois nunca mais consegui largar e muitas imagens começaram a aparecer, muitas questões e pronto, continuei. E este trabalho foi feito em 2010, ou seja, é um trabalho que já tem algum tempo, mas que eu neste momento achei que era interessante revisitá-lo, aqui para fazer uma ligação com outro projeto que eu tenho, que é o Espiga Reverso, que é a carpintaria que a Manel estava a falar, e então queria juntar a madeira e a fotografia com a criação de com caixas de luz e queria explorar esse tema da caixa de luz e achei que era perfeito, dada a temática, que eu já vou explicar um bocadinho melhor do neon, dada essa temática, achei que encaixava na perfeição com a temática no lado da carpintaria, da caixa de desenvolvimento de caixas de luz. O trabalho em si, não, era uma inquietação que eu tinha na altura e que ainda continuo a ter, que tem a ver com a presença de imagens que nós temos no nosso dia a dia. Com uma presença muito constante e que são tantos os estímulos de imagens, de informação, até tinha mais a ver com, não só com a imagem, mas com o excesso de informação que nós temos no nosso dia a dia, que no final do dia nós tínhamos um blur, ou seja, que não sabíamos muito bem, ou seja, pelo menos eu, ou seja, o que é que eu absorvi durante esse dia, o que é que eu aprendi, o que é que eu vi de novo, o que é que, fazendo um histórico do dia ou da semana, era tanta informação, tantas histórias, tantas as imagens, que no fim e ao cabo não me ficava nada. E era essa inquietação que depois tentei explorar através da fotografia, recorrendo a essa imagem do neon, que era de um livro que eu estava a ler na altura, que era a Anestética da Arquitetura, e que falava muito à volta desta temática, e pronto, foi uma exploração que eu fiz nessa altura à volta disto, e que penso que na altura, um bocadinho, tal como o MIPOF, tinha um projeto que era o projeto Montra, que também pressupunha fazer exposições em sítios inusitados, e um deles, nós tínhamos alugávamos uma montra, eu e uns amigos ali em Carlos Alberto, e fazíamos exposições. E na altura também, acho que uma outra imagem, não estas, mas outras dentro da mesma temática, foram expostas lá, e pronto, identifico muito, ou seja, identificava perfeitamente com essa, ou seja, explorar um bocadinho essa temática. Nós, na altura, escolhíamos várias temáticas e uma delas foi esta, o excesso da informação. Mais. Já me perdi. Digam-me coisas. Podes começar a passar as imagens e Se calhar ires é uma boa ideia. É uma comentando, boa ideia. partilhando e vais comentando. Estas são estas imagens. Sim. Elas em si, individualmente, eu não tenho muito para comentar. É uma exploração gráfica e dessa mesma temática. Eu gosto muito de fazer séries, ou seja, eu gosto de explorar graficamente um tema de forma a ele nunca estar esgotado. E então estar constantemente a desenvolver hoje, ou seja, ser um bocado intemporal. Ou seja, eu posso continuar, ou seja, em qualquer momento ver um neon ou luzes e achar que se encaixa perfeitamente neste tema e continuar a fotografar. E eu gosto muito desta ideia de nunca terminar um trabalho. Continuar a explorá-lo e manter essa temática mentalmente e continuar a qualquer momento ver uma situação e dizer, olha, tenho ali uma imagem para aquele trabalho específico.
e continuo a acrescentar. Pronto, eu gosto muito de fazer esse tipo de exercício. Portanto, este tipo de trabalho, sempre que eu tenho a possibilidade, vou acrescentando e vou acrescentando informação. Este som, ou seja, já é por aqui. Não sei se... Eu acho que, portanto, como é uma apresentação curta, não por aqui, mas através do Messenger, perguntam-me qual é o objeto. Portanto, tudo isto são imagens que criam como é que se diz, uma impressão visual, não é? São efeitos visuais. Tu partiste de onde são imagens de neons reais? Sim, são caminhadas pela cidade e coisas que vou encontrando e vou fotografando. Uhum. E para além deste trabalho, eu estou neste momento a fazer o que não é muito habitual, porque como tiveste uma intervenção da apresentação curta, e portanto para além deste trabalho, que tem estes efeitos, que tipo de trabalho de fotografia é que costumas fazer? Com o início do Espiga, a fotografia ficou um bocadinho em stand-by, mas até então, ou seja, eu tenho um registro diferente mediante as diferentes ideias, ou seja, eu tenho outro tipo de trabalhos, são muito mais documental, preto e branco, ou seja, mesmo o registro, ou seja, não tem muito, não é sempre o mesmo, ou seja, conforme o trabalho, a ideia que tenho, vês qual é o registro ideal, ou seja, para aquele trabalho e tento explorar. Até, às vezes, muitas vezes até como desafio. A última, assim, o último grande desafio fotográfico que tive foi numa residência com o Virgílio Ferreira, na Aldeia da Luz. Isso já foi há 7 anos. Uhum. E era um registro completamente, era uma pesquisa noturna. A Aldeia da Luz era algo que era uma aldeia que tem uma história por causa da barragem do Alqueva, que foi submersa, então havia muita coisa para explorar e foi um trabalho todo desenvolvido durante a noite, ou seja, com muito pouca luz, e era uma exploração completamente diferente e à procura de objetos bizarros à noite, ou seja, quase como uma cidade que ficou submersa ou que desapareceu e ficou com elementos estranhos, ou mesmo à superfície, ou não só. Ou seja, uma exploração completamente diferente daquela que eu tive com esta, com o Neon. Ou seja, eu exploro muita coisa, ou seja, tenho outro trabalho que é o real imaginado, que brinca muito até com a minha formação, que é da arquitetura, então brinca muito com a nossa percepção que temos das imagens e com a tridimensionalidade e aquilo que nós percepcionamos enquanto tal, ou seja, muito facilmente, ou seja, fotografo de uma determinada maneira e pergunto, ou há essa pergunta feita a mim, que é, olha, isto é o que é? É a parede, é o chão, é a cobertura, ou seja, brinco muito com essa tridimensionalidade e nós não conseguimos perceber, ou temos dificuldade em perceber como é que funciona o espaço físico daquela imagem. Tenho outro que é uma exploração da memória, em que isso já é o meu trabalho mais longo, que fotografo desde o primeiro dia em que comecei a fotografar, ou seja, tenho 15 anos ou mais, 20, ou seja, que é a volta da memória. Isso tem a ver com as minhas raízes, que eu sendo aqui de São Pedro da Cova, tenho uma ligação às minas de carvão de São Pedro, então andei durante muito tempo a fotografar não só os mineiros, a parte do arquivo, a parte toda a parte das instalações e explorar muito esse trabalho, e também foi o trabalho com que eu cresci enquanto fotógrafo, então é muito interessante para mim ver quais são as primeiras imagens e as últimas, e toda a evolução, portanto tem muitos layers à volta disso. Aí também em termos de fotografia, também gosto muito da parte da arquitetura, da fotografia da arquitetura, e é muito por aí.
Bem, já ficou aqui a ideia com esta tua intervenção que depois deste ciclo, não é? Quando retomarmos o convite a um fotógrafo, vamos convidar o Hugo a apresentar, houve esse trabalho sobre a memória, não é? Que é são muitas memórias, não é? Mas que tem a ver também com o teu percurso fotográfico, não é? De maneira que vamos agendar aí uma conversa e convidar-te a trazer esse trabalho sobre a memória, está bem? Ok? Combinado. Ora bem, e então agora iria passar para a Marta. Olá. Ora bem, vou pedir à Marta para ela se apresentar. Nós vimos quer a exposição do Hugo, quer a da Marta, no segundo photowalk do MIPOF. Portanto, nós juntávamos-nos, geralmente era ao domingo, e portanto fazíamos percursos cobrindo, nesse período de tempo, várias exposições. E naquele circuito do Carregal, Bombarda, do Feito e por aí adiante, nós fomos também à Agrafo. E, portanto, a Marta vai, portanto, definir aquele espaço comercial, depois dizer como é que entrou em contacto, porque o Hugo era fácil, o Hugo, atenção que no Espiga não estava só o trabalho do Hugo, estaria muito bem que tivesse só o trabalho do Hugo, até era um trabalho plural, eu suponho, Hugo, que era também dos alunos da Soares Reis, não era? Sim, tinha 3 exposições, a minha, pronto, o MIPOF, e depois tinha dos finalistas do Aluno Soares Reis e tinha do Miguel Marecos. Sim, sim. Assim, tínhamos três projetos. Um no Jardim, do Miguel, em que para mim aquilo foi incrível, foi ateliê para ele e um exercício de colocar e de expor todo o trabalho e vê-lo, todo o processo mental e poder acompanhá-lo em todo aquele processo e ver como é que nós podíamos expor a fazer a parte da construção, ou seja, dos painéis, ver como é que podíamos fazer, ou seja, como é que funcionava, pronto, tudo isso foi incrível. Depois tínhamos alunos finalistas do FASTEI já há alguns anos que andámos para trabalhar com eles, pronto. Sendo eu um antigo aluno, mas não só gostamos muito enquanto Espiga de trabalhar com coisas que não estejam ainda feitas, ou estejam ainda em construção, ou seja, da parte dos alunos, ou seja, que são experimentais, tenham muita liberdade de fazer coisas, experimentar, e nós gostamos que tenham essa liberdade e que tenham um espaço para usufruírem na totalidade, naquilo que eles precisarem e de explorar ao máximo. E então gostamos de trabalhar com escolas em que coisas ainda estão, que são experiências e que gostam de fazer, pronto, e gostamos muito desse ambiente. Encaixamos muito bem enquanto Espiga nesse tipo de registro. Por isso, pronto, funcionou um bocadinho ainda. Foi isso que fizemos. Ou seja, neste momento ainda tem lá a minha e a de Miguel, que vai continuar. Ou seja, que neste momento como é uma coisa que está exposta e está no jardim, ou seja, as fotos que transformam-se, continuam a mudar, começam a apanhar sol, a apanhar chuva, e isso também é muito interessante para todo o processo, que é a passagem do tempo nas imagens, neste caso é mesmo literal, na parte física, nas coisas que se vão degradando, e esse processo também é muito interessante. Ótimo. Pronto, isto para dizer, desculpa Marta este parênteses, mas as coisas, hoje está mais em modo de diálogo, também de conversa, que era caracterizar o espaço, o agrafo, e como é que tu chegaste lá, até para dar ideias a quem quiser expor, como é que se chega a um sítio, é através dos contactos pessoais, como é que foi? Portanto, apresenta lá o agrafo. Ok, primeiro de tudo quero agradecer ao MIPOF pela oportunidade. É bom que haja pessoas que estejam prontas a valorizar a fotografia. Quanto à pergunta que fizeste, como é que eu cheguei à Agrafo? Bem, eu tenho uma prima minha que ela já vive no Porto há bastante tempo
eu vivo em Matosinhos e vivo recentemente, eu sou natural de Arcos de Valdevez, e então questionei-a se havia algum sítio interessante para colocar fotografias com nudez. E ela, pronto, esteve a pensar na cabeça dela e depois surgiu-lhe a Iema, pronto, surgiu-lhe a Graf, não é? E ela conhece a Iema e colocou-me em contacto com ela. E eu também fui ver o espaço e gostei muito e acho que fez todo sentido ser lá, que para quem não conhece, a Agrafo é um espaço assim contemporâneo de flores, ela é florista, depois também tem lá um espaço de café e depois também tem uma parte de decoração, portanto acho que encaixou bem, pelo menos eu gostei muito do resultado final. Espero que quem tenha visitado também tenha gostado. Pronto, quanto a mim, quanto ao meu percurso na fotografia, eu sempre gostei de fotografia desde pequena, desde que me conheço, só há 2 anos para cá é que eu comecei a levar a fotografia como algo mais sério. E então, desde aí tenho participado em concursos e tenho estado presente em exposições também, já conto com 4, 2 coletivas e 2 individuais, sendo que esta do MIPO foi a minha primeira individual. Pronto, o que é que me fascina mais na fotografia? Para mim a fotografia é a minha melhor forma de me expressar, de eu comunicar. Depois, o que eu gosto mais, lá está, é a fotografia de nudez, mas é uma nudez que não é explícita. Gosto de mostrar que a nudez não tem que ser uma coisa, um tabu, não é? Todos nós temos corpos, todos nós nos vemos nus, e por que não levar isso como algo normal, não é? O meu projeto Hiperligação surgiu no confinamento, agora já nem me recordo se foi no primeiro ou segundo, fico baralhada. E então surgiu nessa altura em que as nossas cabeças foram, pronto, levaram com uma pandemia, algo inesperado, não é? E então eu e o meu namorado, que gostamos muito de viajar e ir para o meio da natureza e que gostamos também muito de espaços abandonados, fomos de carro fomos à busca de um espaço assim e encontramos esse espaço e eu comecei a explorá-lo a nível fotográfico. Não era já com a intenção de expor, era com a intenção de fazer o que eu gosto. E pronto, e comecei a explorar e pronto, e as fotografias foram surgindo. Eu não é que eu tivesse planeado as fotografias, vi o espaço, os nossos corpos e fui vendo o que é que resultava, não é? Como se calhar mostro as fotografias, não sei. Eu não as estou a ouvir. Sim, sim. Não, é que eu tenho o som desligado para não haver nenhum ruído. Sim, acho que tu agora podias começar a mostrar as fotografias e comentá-las. Ok, ok. Não sei se estou a falar um bocadinho rápido. Não. Não? Ok. Pronto, vou então. Agora onde é que tiraste estas fotografias? Em que zona? Isto é na... É saber se foi na tua zona, se foi fora da... Sim, é em Arcos de Valdevez e é mesmo, é numa freguesia assim mais no monte, do centro até lá ainda são uns 25 quilómetros. Uhum. Eu gosto muito de jogar com luzes e sombras, gosto muito de contrastes, gosto muito das linhas do corpo. Esta fotografia era a minha fotografia de apresentação ao projeto. Quem entrava na Agrafo, logo no vidro tinha esta imagem. Lá estão a ver as linhas. E depois ali a janela a dar aquela luz.
Deixa algum tempo, está bem? Ok, ok. Para nós podermos ver bem, está bem? Uma coisa importante no meu projeto é que a minha intenção não era mostrar rostos. Uhum. O rosto não aparece. O que é apresentado é mesmo o corpo. Esta é a tal fotografia que eu tinha falado há pouco, que consegui ter uma pessoa interessada nela e que acabou por ficar com ela. Lá está, aqui esta fotografia acho que tem uma intensidade ali, os ombros, as curvas dos ombros, não é? Julgo que está interessante. É das minhas favoritas. Lá está, junto à natureza, que é também uma das minhas grandes paixões, é a natureza. Está no meu top 3, natureza. Também gostei de manter algum ruído na fotografia, gosto dos ruídos nas fotografias. Aliás, este projeto foi captado com uma máquina digital, mas eu cada vez mais estou interessada pela fotografia analógica, porque há uma magia diferente na minha maneira de ver. É diferente fotografar em analógico, julgo que penso mais na fotografia do que propriamente com a digital. Também gosto dos focados e são todas que eu tenho. Depois, para quem não visitou, eu fiz a montagem, estava 4 molduras numa parede, depois 4 fotografias estavam entre uma caixa, a caixa estava aberta e tinha lá uma fotografia, e depois outras estavam encostadas lá à parede. Bem, não sei se... também quero dizer que acho que estas fotografias mostram uma certa... São cruas, não é? São assim, têm alguma frieza, tem aqui alguma, não sei, mas depois este sítio, para mim e para o meu namorado, foi um sítio de conforto, foi um sítio de... Nós sentimos-nos bem lá e aquele espaço era interessante fotografar aquele espaço, não sei. Não sei se querem fazer perguntas. Ok, podes agora descompartilhar a tela. Ok. Ok. Eu por acaso esqueci-me de vos pedir, esqueci-me, a culpa foi minha, que era uma imagem do sítio onde a exposição estava posta. Porque, mas fui eu que não funcionei bem, porque também me parece interessante nestas apresentações valorizarmos o lugar em que elas aparecem. Claro que houve aqui projetos em que o próprio projeto obrigava à apresentação do espaço, que era o caso do trabalho do Adelino, que foi o caso do Rui Apolinário, em que o tipo de lugar determinava algumas das suas opções. O caso da Teresa Lamas Serra, que era num mercado, portanto o mercado tinha que aparecer, mas de facto a vocês, falha minha, não disse, mostrem uma fotografia, e neste caso seria do Espiga,
e neste caso que seria também da Agrafo. Pronto, eu acho que nós agora poderíamos passar para as questões que queiram colocar. Aquilo que é evidente entre estes dois projetos é eles serem completamente distintos. Esqueci-me de falar aqui dos espaços também, o da Goretti e da Alice WR, que também, portanto, o lugar marcava muito o modo expositivo. Também o da Manuela Vaz, de facto, eu desta vez não pedi essa imagem do lugar, mas pronto, fica este alerta. Uma pergunta, portanto, disseste que aquele lugar era um lugar abandonado e, portanto, vocês foram-se fotografando à vez, portanto, aqui há duas pessoas. Queres explicar como é que era isso, se vocês discutiam previamente onde se colocarem, como se colocarem? Sim, esse papel era mais meu, não é? Sendo que ele também dava ideias, até porque ele é artista, e então dois artistas juntos, mas eu é que programava a máquina, não é? Mas claro que houve alturas em que teve que ser ele a pegar na máquina, porque era difícil, não é? Colocar a máquina em certos espaços, era impossível até. Mas lá está, o trabalho era meu, simplesmente era o clique. Ok. Olhem, portanto, eu agora perguntaria se questões que queiram colocar, como há bocadinho a Marta disse, ela teve uma pessoa que gostou daquela fotografia para oferecer ao filho. Eu ousei perguntar por quanto é que ela vendeu a fotografia, uma fotografia moldurada, ela disse 400 €, e eu dei-lhes parabéns porque, de facto, vender-se uma fotografia numa exposição aqui em Portugal é muito complicado, não é? A fotografia ser valorizada ao ponto de alguém pagar para a comprar. Há a ideia de que a obra de arte é exclusiva, é única, que a fotografia, como é reprodutível, portanto tem menos valor, e portanto aqui a Marta está de parabéns, está a iniciar um caminho, e ter vendido uma fotografia é sempre uma alegria, vender fotografia é sempre uma alegria para um fotógrafo, seja ele ou seja ela, quem for. Sem dúvida, foi um reconhecimento. Pois, é um reconhecimento, ótimo. Ora bem, questões que queiram colocar? Eu tenho uma. Sim, força. Aquilo que eu gostei mais de ouvir e também me deixou mais a pensar, foi ter dito que te sentias em casa, que aquele espaço te fazia sentir em casa. Em que aspecto? Já que estamos a falar num espaço físico em que não tem nada de casa, de conforto, Sim, mas estava conectada com a natureza, porque tudo o que estava à volta era natureza, e os espaços abandonados eu sinto-me em casa, sinto-me bem, não sei explicar mais do que isto. Eu percebo que eu tenho fascínio dos espaços abandonados, pronto, mas por isso é que mas achei que ia para além disso, que era assim uma coisa muito mais afetuosa, e então queria tentar perceber. Mas tem a ver mais com a natureza, então. Tem a ver mais com a natureza. Eu gosto como a natureza às vezes se apega também a esses espaços, não é? Se apodera. Ora bem. A foto que tu, desculpa, Manuel, a foto que tu gostaste mais, continue. também é a que eu gosto mais, porque pronto, eu olho para ali e parece que dás continuidade à janela que faltava, não é? E fez-me lembrar uma malta que se chama os especialistas, que eles têm um registro completamente diferente, é um registro exploratório, muito ligado à arquitetura, mas tem a ver com a forma de o homem, e não só, se ligarem com o espaço.
e olha para ali, a tua tentativa de acrescentar ou de colocar aquilo que faltava, fez-me logo automaticamente associar a esse grupo. E eles, eu acho que é divertido se calhar ver, não tem nada a ver a exploração que eles fazem, uma exploração quase académica, mas Os especialistas, correto? Sim, isso. Ou o Gonçalo M. Tavares. Sim, eu percebi sim. especialistas, desculpa. Os especialistas com o Gonçalo. Especialistas, sim. O que é que eu disse? Não disse especialistas. Acho que sim, mas às vezes... Sim, mas, sim, eu é que percebi mal, eu percebi especialistas e eu... é provável que exista. E eu, pronto, associei logo porque são exercícios que eles fazem com um espaço que me divertem imenso e questionam, e pronto, foi logo a primeira imagem que vi quando naquela tua tentativa de acrescentar a qualquer coisa que faltava. Exatamente. Agora era aproveitar, e ainda bem que tu falaste, e acho que é uma boa associação que eu não fiz, os espacialistas tiveram uma intervenção e uma grande exposição no Mira, onde teve também o Gonçalo M. Tavares, e de facto é um trabalho fabuloso. Eles estiveram lá durante uma semana em trabalho e fizeram uma exposição incrível, das mais impressionantes que passaram pelo Mira, e que associou depois também uma apresentação do Gonçalo M. Tavares, já aconteceu para aí há 5 ou 6 anos, ainda o Paulo Cunha Silva era vivo, não é? Paulo Cunha Silva tinha sido o orientador do doutoramento Gonçalo M. Tavares, de maneira que houve ali um conjunto de gente a viver um bocado connosco e a apresentar o seu trabalho, que é notável. E de facto aquela fotografia daquele corpo na janela joga muito, e é o que tu dizes, o trabalho deles é muito mais, eu diria, conceptual, no sentido que os jogos que eles fazem com o espaço não são tão diretos, não são janelas, não é? São outra coisa, mas vale imenso a pena explorar o trabalho deles, além de que são criaturas esplêndidas. Foi muito bom estar com eles lá no Mira. Ora bem, mais questões, vá. Daniela, posso? Diz, Coretti, diz, força. Boa noite a todos. Parabéns à Marta e parabéns pelos trabalhos demonstrados. Eu gostava de fazer 2 perguntas, uma ao Hugo e a outra à Marta. A Marta disse que foi à procura de espaços abandonados numa zona do país que eu adoro verdadeiramente. Pronto. Também já vivi nos Arcos, por isso, pronto. Mas vocês foram à procura do espaço e depois voltaram lá, ou foi no primeiro contacto do espaço que desenvolveram o trabalho? Esta é a pergunta para a Marta. E para o Hugo, com as tuas cores, com as tuas luzes, também queres transmitir estados de alma, algo que tu sentes, ou é meramente a parte gráfica das luzes? Posso começar? Há 2 questões, então. Quando eu fotografei, só tinha uma coisa na minha cabeça, porque eu estava na altura muito a ver tudo que era livros sobre a informação, sobre o excesso de informação, sobre a sociedade de consumo, sobre o mundo em que estamos. Então andava só a ler coisas e a ver coisas sobre isso. Portanto, quando eu fui à procura, só fui exatamente como eu estava, que era assim uma névoa em que tinha muitas cores, mas é que eu não identificava com nada especificamente. Portanto, e fui para a rua à procura de algo que me... Eu não cheguei logo a estas imagens. Ou seja, fui para a rua tentar perceber de que forma é que eu conseguiria passar esta ideia em que e este tipo de temática que eu na altura estava muito obcecado com isto e à procura, e pronto. E fui para a rua e fui fotografando até encontrar o registro certo. E eu acho que pessoalmente olhar para ali é uma névoa em que explicava perfeitamente toda essa procura, ou seja, não tinha muitos, o estado emocional era sempre o mesmo, que era de confusão, um bocado perdido sobre todo este mundo em que tem muito excesso de informação, e pronto, e era só isso. Neste momento, passado mais de 10 anos, peguei nestas imagens, foi porque queria construir um produto e também queria brincar com isso, já que aquilo era uma crítica a uma sociedade de consumo.
achei que era interessante pegar nestas imagens e eu próprio construir um produto. E esse produto foi construir caixas de luz que são para ser iluminadas ou para iluminar espaços. Ou seja, para ser um candeeiro ou uma coisa do género. Ou para iluminar uma sala, ou um canto, ou alguma coisa do género. E achei muito interessante pegar nisso. E então, as imagens que escolhi foi no sentido de, ok, isso é para ser um produto, é para passar emoções ou sensações espaciais, numa sala ou num sítio qualquer. Ou seja, quando fotografei tinha uma intenção e neste momento, quando peguei nas imagens, até para brincar um bocado com o conceito, ou seja, fui olhar para as imagens e ver, ok, esta dá-me um tipo de emoção, um tipo de emotividade, e outras dão outro tipo de referências, portanto, foi isso. Se me permites, antes da Marta intervir, eu acho que o que tu acabaste de dizer merece aqui algum comentário e depois se alguém quiser aproximar-se também, que é, tu dizes, numa primeira fase eu queria fazer uma coisa, o que é que foste fazer? Foste recolher imagens, não é? Captar imagens. E agora, esse material que foi captado com uma intenção, embora que parece muito larga, tu dizias, andavas pela cidade, ias apanhando imagens, portanto foste guardando, a primeira intenção foi uma, e agora fazes uma releitura e uma outra apropriação do teu trabalho. Eu estou a interpretar bem ou não? Sim. A ideia que eu tinha original está lá, ou seja, aquela procura mantém-se, ou seja, mas aquilo que, especificamente, ou seja, eu estando a desenvolver o projeto, o Espiga Reverso, que é uma carpintaria, assim para grosso modo, eu quero criar produtos de madeiras e sempre quis fazer uma ligação, uma ponte entre as duas. E então, ao criar este produto, ou seja, é a caixa de luz que eu vou começar, achei que era o trabalho ideal, ou seja, e acho muito despiada essa ideia de remisturar e dar outra coisa, pronto, e com as minhas coisas, ou seja, eu que normalmente sou, por exemplo, gosto da série porque acho sempre que a temática é atual, a temática da memória, especificamente no caso das minas, ou neste caso do excesso de informação, é algo que continua sempre atual, e então eu gosto de estar sempre a fazer fotos, sempre com essa temática, e ver como é que uma coisa que eu comecei há 10 anos atrás, daqui a 20 anos ou 30, continuando a fotografar a mesma temática, o que é que isso me vai dar? E eu gosto disso, desse tempo, sempre com o mesmo tema, e estar a brincar com ele assim a meio, parar e começar a brincar e dar outra coisa, e até ajudou-me até a separar, tive que me desligar um bocadinho da imagem de forma a transformá-las num produto. Ou seja, porque uma coisa é quando nós trabalhamos e estamos a trabalhar as imagens e elas até ficam assim, ou seja, perdemos muito tempo à volta delas, à procura delas, e depois no momento em que transformamos num produto até fomos assim um bocadinho fica mais banalizadas, vá lá. Ok, obrigada. Posso só fazer uma intervenção rápida, tendo Sim, em conta que eu gostava de fazer uma pergunta sim. Olá, boa noite a todos. Hugo, eu não sinto que sou uma fotógrafa de todo. Acho que sou um bocadinho mais direcionada para a pintura, e se calhar é por isso que os meus olhos veem, se calhar, uma fotografia expandida quase na direção da pintura no teu trabalho. Posso dizer de quem é que também gosto de pintura e que faz assim grandes manchas de cor. Eu vejo que são composições de cor e achei super interessante. Eu não sei se as fotografias que retiraste parecem-me ser macro, ou se fizeste enquadramentos, se pensaste nas manchas de cor de forma compositória na fotografia. Também acho curioso teres feito, lá está, montar as fotografias em caixa de luz, porque as cores em contraste com o negro deve saltar à vista, não sei com que dimensões é que fizeste, mas de facto parabéns, porque sinto que parece quase como um jogo,
um jogo de tentar fazer composições de luz. Não diria tanto aquela fotografia que tens com a circunferência, mas mais as faixas de cor. Acho que são bastante interessantes e até mesmo, se fosse eu exploraria uma única imagem, repetiria de diversas formas para ver as potencialidades que daria. Parabéns. Obrigado. Quando falaste em manchas de cor, eu lembrei-me logo do Marco Rosco. Pronto, e uma tela dele, estar à frente de uma tela dele, sentimos mesmo pequenininhos. Pronto, e era assim que eu me sentia com esta temática. E pronto, assim, quando estou a fazer as coisas, referências vão para todo lado, ou seja, quando vejo vou à procura, não é? Ou seja, eu acho que a algum momento também vi aqui uma pintura do lado do mar. E pronto, agora, eu relativamente à fotografia, eu tento mexer o mínimo possível nas fotografias. Eu vou à procura dela e ando, por exemplo, tem muitas que eu acho que até são interessantes, mas eu não consigo cropar muito, nem, ou seja, um pequeno ajuste, está bom, ou contraste, neste caso os negros, por causa das caixas de luz, tipo que escurecê-los mesmo, senão aparecem as pintinhas, pronto, então tipo que estar ali a escurecer um bocadinho, mas não tem praticamente informação nenhuma, ou seja, foi uma fotografia que eu tirei e não mexi praticamente nada, ou seja, só aqueles ajustes normais de quem fotografou em digital e pronto. Mais questões. Pronto. A circunferência, concordo contigo, mas é para respirar, porque era todas ali verticais, eu estava-me a chatear, então tinha uma circunferência só para respirar, tipo, já sei. Então agora a Marta. Tá? Sim, sim. Ora bem, eu tinha a ideia que existia um espaço abandonado naquele sítio, porque eu já tinha ido de carro sozinha para o monte, porque eu às vezes faço isso, gosto de, lá está, de me conectar com a natureza. E eu tinha a ideia que aquele espaço existia, e então disse-lhe: olha, vamos lá, pode ser que seja mesmo. E fomos e começámos a ver e a descobrir e a explorar, e pronto, e acabou por acontecer. O jogo está respondido. Pronto, não foi um projeto completamente fechado, havia uma intenção e nem toda a gente tem esta sorte, não é? De ir à procura. Sim, mas nós fazemos muitas vezes isso, vamos assim à deriva e se vimos um espaço abandonado e se der para entrar, que muitos não dá para entrar, infelizmente, vamos e entramos na adrenalina, na aventura de conhecer o espaço. Há aí muitas coisas interessantes pelo país fora. É verdade, é verdade. Mais alguma questão? Posso fazer uma pergunta? Sim, força, força. É para a Marta. E ouço a falar da natureza com tanta intensidade e com tanta força que me surge imediatamente uma pergunta. Nunca ponderaste este projeto a cores? Nunca. Por quê? Faria-me mesmo, porque ia distrair, eu acho que ia distrair. Fazia-me sentir mesmo preto e branco, a intensidade é diferente da cor. Acho que ficou assim mais homogéneo, não é? A fotografia. E eventualmente o preto e branco permite que a forma e o contraste da luz e da sombra, não é? Definam melhor a forma. Sim, sim, completamente. Eu nisso estou de acordo, mas a pergunta tem a ver precisamente por essa intensidade de conexão com a natureza. E a natureza é essencialmente cor, por isso é que eu faço a pergunta se nunca sequer ponderaste. Não estou a dizer que tivesses, mas... Não ponderei. Não é por também estar a preto e branco que perde a força, não é? Não, a força é da tua conexão. O projeto tem força, São duas coisas distintas. Pronto, eu acho que
aliás, falamos um bocadinho antes, e a Marta referia isso, de facto o preto e branco permite, apesar de tudo, extrair menos, e ali a natureza, não sei se às vezes gostar da natureza, isso é indiscutível, não é? Cada um é que sabe como é a sua relação, e a Marta até manifestou com uma sinceridade muito, muito forte, passa a redundância, uma sinceridade autêntica. Mas eu continuo a achar que ali o centro é o corpo, até porque depois temos os sítios abandonados, não é? E um sítio abandonado é um sítio que é construído, que foi construído e que depois foi abandonado, e portanto não direi que é o oposto da natureza, mas sobreposto à própria natureza. Agora, eu acho que ali o forte neste trabalho é de facto Sim, o sim. corpo humano, não é? Há três coisas. Há o amor pelos espaços abandonados, há o amor pela natureza e há o amor entre os dois corpos. Pois, está bem. E pronto. E acho E os corpos despidos fazem sentido num espaço abandonado, não é? Que também estás despido, certo? Também. Mais alguma questão? Eu gostava, há bocado, isso a partir até da intervenção do Hugo, e depois vi a Manuela Vaz, e acho que é uma coisa muito interessante, que é, o Hugo tem neste momento uma carpintaria, aliás o Espiga tem mudado da fisionomia possível, não podem atirar pé as paredes, não é? Nem a montra da entrada. E eu quando fui ver é o Espiga Reverso, achei muito interessante, há cada vez mais, esta aproximação da produção artística com a artesania, com o fazer, não é? Especialmente em artes que não passem necessariamente pelo fazer direto, isto é, pela transformação direta do material. E estava-me a lembrar que a Manuela, lembro que tivemos lá um workshop de escrita de viagem, e a Manuela, portanto, a produção final era, portanto, foi um workshop dado por mim na parte da fotografia, pela Dália Dias na parte da escrita, e as duas misturando os saberes que se cruzam e que se encontram, e a Manuela, e portanto a proposta final era um livro de artista que assumisse a forma mais particular que cada um, portanto fosse mesmo uma produção criativa e original, e de facto o resultado final foi incrível porque não havia nada de semelhante entre as diversas propostas, e a Manuela apresentou uma em que a manualidade também estava muito presente. E por outro lado, também foi fazedora durante um longo tempo de um certo tipo de artesania. E depois também agora com as redes sociais dá para perceber, por exemplo, uma pessoa com quem eu já não estou pessoalmente há muito tempo, que é a Teresa Carrington, que é pintora, que é artista e que neste momento faz cestaria. E vale a pena ir ver o Facebook dela. E portanto, o que é que vocês acham desta, sentem que é uma corrente, se é uma tendência, se é, o que é que é? O que é isto? Não sei se o... Olha, eu não sei o que é, mas sinto-me cada vez melhor a misturar coisas. Cada vez melhor me sinto a cozer fotografias, fazer puzzles com ela, fazer coisas diferentes e não só metê-las em molduras e pronto, acho que essa liberdade artística é absolutamente fantástica e para mim tem sido um caminho e uma descoberta absolutamente divinais. Ótimo, que bom. E tu, Hugo?
essa tua artesania, atenção, que eu esqueci de dizer outra coisa, o Hugo é que é o mestre da cozinha do Espiga. Quem cozinha é o Hugo. E, portanto, ele também tem essa artesania. Já agora, antes de poderes dizer alguma coisa sobre a madeira, acho que, portanto, hoje está a ser uma sessão mais em volta das vivências do que propriamente dos produtos, o que é ótimo, que é excelente. Então, queres explicar essa ligação? Como é que tu ligas isto tudo? Como é que eu ligo? É assim, eu sempre gostei de fazer as coisas, ser eu a fazer as coisas. Ou seja, ser da parte da manualidade. E é talvez por isso que eu tenho gostado tanto de fotografia, porque somos nós que vamos à procura, que investigamos, que fotografamos, que fazemos todo o processo. E eu gosto disso. Com a criação do Espiga, o Espiga é um projeto meu e da Inês e foi um projeto muito pessoal. Ou seja, basicamente somos nós que construímos tudo, desde as obras, de todo o processo. E com isso veio ressuscitar assim, uma série de coisas que estavam já esquecidas, que era essa manualidade estava assim um bocadinho esquecida no meu dia-a-dia. E pronto, a partir daí começou que o Espiga sempre a precisar faz parte do ADN, ou seja, nós começámos quase como uma tela em branco. As pessoas entravam e diziam, está bom, está fixe, nós, há de estar, e um dia há de estar, não sabemos quando, mas um dia há de estar qualquer coisa. Até a primeira coisa que pusemos no vidro do Espiga, ainda estamos em obras, um dia isto será algo. Porque as pessoas perguntavam, o que é que vai ser? E nós, vai ser alguma coisa, agora não sabíamos bem o quê. E gostamos dessa construção, ou seja, não nos importamos, está um bocado de piso, ou falta isto, falta aquilo. Nós assumimos isso faz parte da casa, e evoluímos com os amigos, com as pessoas com a Espiga. E a cozinha, conta lá da cozinha. A cozinha, nunca na vida tinha pensado em ir para a cozinha, não é? Mas nós tínhamos no início tínhamos uma cozinheira e pronto, as coisas não correram bem. E não correram bem, passava 2, 3 meses, tivemos que as coisas não estavam a correr bem, e portanto tínhamos outra cozinheira e depois a que era fixe abrir um espaço dela e nós, ok. Isso vai ser, não gostamos disso, vai ser inconstância, então, olha, eu vou para a cozinha. Pronto, vou para a cozinha. E cozinha bem, atenção, cozinha bem. E pronto, era um desafio, ok. Estou a fazer, também gosto. Ou seja, só tenho que trabalhar, aprender, nunca tinha pensado no assunto, ótimo. Mais um argumento para meter no assunto. E acho super divertido isso, não é? Tipo, então, entretanto, o Espiga foi crescendo e começou-se a formar a ideia de construir, não uma carpintaria, ou seja, era uma coisa mais lata, mais a roçar a escola, mas com a Covid já tinha um espaço, já bastante 300 metros quadrados, já estava a começar a construir, mas com esta cena toda, pronto, tivemos que tomar algumas escolhas e esta foi posta de lado e fiz um ateliê, barra carpintaria no Espiga. O que também é divertido para o Espiga, não é? Tipo, o que é que estão a fazer lá atrás? Uma carpintaria, então, não. E é super divertido e, pronto, adoro. É uma coisa que é assim, são tudo peças únicas, o meu único problema neste momento é ter tempo para trabalhar lá e é pegar em antigas vigas, liga-me, no outro dia tem um amigo que disse, olha, tenho uma janela e umas portas, queres? E eu quero. Era uma estrutura incrível da Fisélia e eu aproveitei. E agora já são 50 coisas. E isso... E pronto, eu vou deixar essa marca naquilo que eu estou a fazer. Isto foi uma porta, isto foi uma viga, ou seja, deixar essa memória para o que vem a seguir. E pronto, é um projeto que eu sinto que também ainda está para dar os primeiros passos. E divirto-me bastante, ou seja, mesmo... E é todo um processo que
estou a fazer, não é? Desde as serrações, espaços abandonados, em que depois deitam literalmente madeira muito boa e vai para queimar ou vai para o lixo. E aquilo dá-me um bocado. E principalmente nas serrações é absolutamente incrível como é que, pronto, são madeiras, muitas vezes elas exóticas, hoje em dia cada vez menos, porque são incrivelmente caras por causa das importações. E só porque às vezes tem um ou outro defeito vai para queimar. Literalmente, madeiras incríveis e vão para queimar só porque têm um pequeno defeito. E tábuas, e isso incomoda-me imenso. São contentores gigantes que vão rapidamente se enchem com o resto. Que eu olho para lá e tipo, são peças incríveis e únicas. Então é todo esse processo que estou a fazer, ou seja, descobrir onde é que eu posso ter uma fonte de madeira e depois trabalhá-la e dar a outro para trabalhar. Mas isso será um outro passo mais à frente, quando isto acalmar um bocado. Ótimo, ótimo, Hugo. Pronto, ficamos a saber mais coisas. Não sei se alguém quer levantar alguma questão. Eu tenho uma pergunta à Marta. Para o Hugo, nós falamos aqui muito das caixas de luz. Eu creio que a exposição já tinha essas caixas de luz, inclusivamente, visíveis. Será que temos aí alguma fotografia que possamos vê-la? As caixas? Não tenho, acho que não tenho aqui. Foi erro meu, mas nós vamos arranjar maneira. Tem uma pergunta que ela perguntou um bocado. A dimensão é reduzida. São A4. Sim, são tipo A4. As da exposição, entretanto já fiz outras que são do mesmo, mas elas têm cerca de 15 cm de profundidade. Entretanto já fiz outras que têm 6 cm de profundidade. Mas é algo que eu sei que é o primeiro passo. Eu não sei onde é que... Eu sei que é a temática da caixa de luz que eu quero trabalhar. Não sei onde é que eu vou terminar com isto. Porque eu queria mexer nisto um bocado. Não sei bem como. E a dimensão. Eu sei que quero fazer umas enormes. Porque eu acho que aquilo que ela estava a dizer da luz e da mancha de cor, eu acho que resultou imenso numas grandes também. Mas pronto, foi um primeiro passo. Diz, António, diz. Pois, eu tive a oportunidade de ver e acho que resultou bastante bem. Era por isso que estava a desafiar a apresentação de uma ou outra, para que quem não teve essa oportunidade o pudesse ver agora, não? Pois. Não tenho, desculpa. Escapou-me isso. Ter feito esse pedido. Mas de facto a área da caixa de luz, eu e o João temos uma grande caixa de luz, que era a entrada de e que até pusemos no MIPOF, num espaço em Pinto Bessa, e de facto as caixas de luz dão uma luz, o próprio nome indica, não é? E a fotografia ganha uma dimensão completamente distinta. O problema é que são caras, não é? Mesmo aquelas que se mandam fazer em metal e isso tudo, e depois tem o problema da ligação à eletricidade, que nem todos os espaços expositivos permitem isso, mas de facto é notável. Atenção que agora ultimamente tem acontecido, nós temos visto e vamos ter talvez um trabalho no início do ano do pessoal da Quiosquezine, que vai são caixas de luz, mas noutro sentido, que são os LCDs muito finos, muito straight, muito simples, sem as pernas, pendurados nas paredes, são autênticas caixas de luz. Com uma vantagem, se quisermos, e pronto, esta ideia surgiu também muito ligada às questões de ordem económica, não é? Que são 4 fotógrafos que querem apresentar o seu trabalho. É complicado em termos de ocupação do espaço e é complicado em termos da produção, porque imprimir bem as fotografias é muito caro, fazê-las em PVC ou em Dibond ou etc. é quase incomportável. E, portanto, nós apresentamos como hipótese termos 4 LCDs que vão passando, portanto, é uma caixa de luz com uma vantagem que é estar em loop uma exposição. Portanto, cada autor, é uma experiência que nós vamos fazer,
vai ter precisamente o seu trabalho todo visto assim. O que é incrível, e já tivemos esta experiência no Mira, é que basta pôr aquilo no chão, já tivemos 2 exposições em que os artistas usaram o LCD no chão. Aliás, sugestão nossa, porque tínhamos visto isto na Tate. E o que é impressionante é como é que aquele dispositivo, relativamente ao qual nós temos até algum preconceito, porque é aquilo que nós temos em casa e de onde vemos a televisão, muda completamente a leitura enquanto objeto e completamente a imagem que produz. Portanto, pronto, é de alguma maneira também uma caixa de luz. Ótimo. Olhem, pronto, foi uma sessão particular pelas características dos projetos, mas acho que teve Muito interessante. o aspecto interessante foi a produção de toda esta conversa à volta. Falou-se de cozinha, de carpintaria, de casas abandonadas, da natureza, dos nus, dos neons, e pronto, e acho que foi uma sessão diferente, mas também é bom ser diferente. Ótimo, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Não? Para a semana vamos ter a Eva, não é? Eva, vamos ter a Eva e estamos agora a confirmar o Manuel Roberto, pronto, mas em princípio também serão 2 projetos bastante distintos. Olhem, obrigada a todos, se puderem apareçam no sábado, que vai ser um sábado com muita atividade. De qualquer maneira, em relação aos MIPOFs, que não puderem aparecer no sábado, a conversarmos um bocadinho, a fazermos o balanço de tudo e pensar as perspectivas para novembro. Nós ainda não sabemos, o MIP, se vamos ter o apoio da Câmara ou não, achamos que sim, mas para nós é muito importante, não é? Haver uma base, sobretudo para a comunicação, porque a produção das exposições, mesmo nas galerias que compõem o núcleo, as galerias e as instituições de ensino superior compõem o núcleo organizador do mês da imagem, a produção é feita pelas galerias e é feita pelas instituições de ensino superior. Portanto, o apoio que nós temos da Câmara é todo usado para comunicação. E comunicar é, no fundo, divulgar a fotografia, não é? E pronto, estamos na expectativa. O Covid também não ajudou, porque a pessoa responsável apanhou o Covid, depois foi a outra pessoa que também devia estar na reunião que apanhou o Covid, mas eu espero que para a semana consigamos fazer a reunião e depois falar com mais sustentabilidade no próximo MIP. Mas que o MIPOF se vai fazer, vai sim senhor, absolutamente, porque é uma boa experiência. Olha, uma boa noite a quem está do outro lado do Atlântico, do outro lado muito longe, é a Eliane. Ó Paulo, estão a ver a vantagem de quem mora à beira do Atlântico sem ser neste cantinho, e a todos os outros e a todas as outras, e até para a semana, se não for antes, no sábado no Mira. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.